Boa noite a todos. Que a paz de Deus esteja conosco. Prezadíssima presidente, delegada geral, prezada presidente do Conselho Supremo, demais membros que ocupam a mesa, filiados e não filiados. É sempre com muita alegria que nós ocupamos essa tribuna. Essencialmente porque aqui nós nos encontramos num foco de luz. E aqui nós vamos passar minutos de reflexão para as mudanças nos nossos padrões de comportamento, para que amanhã nós possamos ser melhores do que nós somos hoje, porque sempre é para o nosso aprendizado. Nossas emoções. A alegria, a raiva, o medo, a tristeza, a surpresa, a gratidão, a admiração. São emoções que estão presentes em todos os seres humanos. No entanto, frequentemente são classificadas em duas categorias: boas ou más, úteis ou inúteis, desejáveis ou indesejáveis. Desta forma, não temos que ver a grande e a lamentável confusão, porque todas são úteis. Imaginem se nós não tivéssemos essas guias inestimáveis. Se conseguíssemos viver sem esse histórico que vem aqui para nos iluminar, esse GPS. As emoções, elas existem para nos controlar. E quando nós estamos empolgados, nós tomamos decisões, muitas vezes precipitadas. Falamos coisas, agimos bem diferente de quando nós estamos calmos. Então, por que nós não controlarmos, nós não tratarmos, nós não dominarmos essas emoções e deixar que elas nos dominem? Os próprios cientistas, os próprios médicos, eles criam remédios para controlar essas emoções. Até mesmo os terapeutas, que eles procuram investigar, ver o mal que está ocorrendo para curar o sofrimento humano. Assim, as emoções, elas estão presentes dentro de nós. Mas cada um tem a sua maneira particular, aquele seu jeitinho, e demonstram de formas diferenciadas. Nós vamos então citar 4 tipos de pessoas que apresentam, que demonstram essas emoções diferentes uma das outras. Nós temos as primeiras neutras. São aquelas pessoas que não demonstram emoções, que fingem não terem sentimentos. A segunda são as positivas.
As pessoas que demonstram emoções boas são aquelas agradáveis com todos, cordiais, gentis, amorosas, que respeitam este ou aquele. Temos as negativas. São pessoas que demonstram raiva. São as pessoas ruins, aquelas que são brutas, grosseiras, e nem têm um sentimento de culpa. Temos as emotivas, aquelas pessoas que demonstram qualquer emoção, se desdobram, ou então agem com muita naturalidade na definição das situações. Em compensação, essas emoções, elas podem ser negativas ou positivas, dependendo, logicamente, dos comportamentos que a norteiam. Iluminam o nosso juízo, fortalecem a nossa maturidade, promovem sinais, riscos, para que a gente possa tomar decisões acertadas. Mas, por outro lado, podem também nos trazer momentos difíceis, conflitos, estados de estresse e até sofrimentos psicológicos e físicos. As emoções, elas agem em 3 campos, a saber, no nosso pensamento, no nosso comportamento e nas relações sociais. Porque o ser emocionalmente inteligente não é aquele que procura eliminar, retirar os pensamentos das emoções. Não. É aquele que trabalha os pensamentos para que as emoções possam ir por caminhos novos de harmonia, de riqueza e de pleno sentido. As emoções, elas estão presentes desde a relação do ser humano com o meio ambiente. Lá em tempos que longe vão, com os nossos ancestrais, que quando vinham os tigres, aqueles ameaçadores, já se arrepiavam e vinha a emoção de raiva, de medo. Para quê? Para que pudessem fugir e sobreviver. Essas mesmas emoções dos nossos antepassados, nós também vivenciamos no nosso dia a dia. É certo que não há mais aqueles tigres apavorantes, mas a situação de perigo, em que nós nos sentimos como eles, acelera o coração, dá aquele batimento, os músculos se contraem, nós ficamos enrijecidos, até às vezes com nervoso, acirrado, mas as emoções vêm para nos auxiliar. A raiva, o medo, para que a gente possa superar os obstáculos ou ainda nos rebelar. As emoções, elas
passaram por muitas pesquisas, pesquisadores, e nos mostram que aqueles ou aquelas pessoas que sabem lidar com as suas emoções, bem orientadas, têm boa saúde, prolonga a vida e, melhor ainda, se destaca dentro do relacionamento social mais enriquecedor. Mas aqueles que não sabem lidar com as suas emoções ou trabalham mal orientadas, há uma disfunção orgânica. Chega a depressão, chega ao estresse e causa inúmeros prejuízos para o equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. Portanto, as emoções, elas estão intimamente ligadas com o convívio social. Porque, antes de tudo, nós somos um animal social. E precisamos aprender a viver bem com este, com aquele, com todos. Porque, na verdade, nós somos todos irmãos. Daí, o conhece-te a ti mesmo. Quando nós adentramos ao nosso eu interior e nos dispomos a saber essas emoções que ficam ali difusas e procuramos entender bem, tudo melhora, tudo se acalma. Porque vem o que? As virtudes. Aqueles sentimentos nobres, saudáveis. Vem a paciência, vem a tolerância. Nós deixamos aqueles impulsos automáticos, impulsivos, que nos causam tragédias. E ali na frente vem o arrependimento. Portanto, vamos aqui aprender a identificar as nossas emoções, dar nome às nossas emoções, que parece ser um passe bastante fácil para compreendê-las melhor e, em seguida, comunicá-las. O silêncio é a maior das nossas armas. Se nós, muitas vezes, não nos precipitarmos em responder, em se igualar àquela energia pesada do outro e nos recolher, nós estamos ganhando um tempo precioso para saber esperar. Enfrente as emoções. Evitar, fugir, controlar e lutar com nossas emoções contribui para aumentar o nosso mal-estar a longo prazo. Além disso, esse comportamento nos impede de aprender com as nossas emoções. O que é possível se começarmos a acolhê-las e nos familiarizarmos com elas. Acolher as emoções é uma forma de tomar consciência das nossas reações automáticas, sem estarmos conscientes do que estamos fazendo, para criar um espaço de liberdade em nossas vidas. Então, é o que nós colocamos. Não pensamos, agimos mecanicamente. E aí, os atritos, a desarmonia familiar, as separações, por segundos de clareza. Acolha a sua emoção.
Quando uma emoção e sensação desagradável se manifestar, tome consciência da atitude que ela gera em você para evitá-la e controlá-la. Em seguida, pare para observá-la. Reconheça, sinta, em suma, acolha. Focalize a atenção na sua experiência interior e observe o que estiver acontecendo no plano das sensações corporais. Porque a emoção, ela ativa os nossos órgãos. E o nosso corpo reage. E vem o quê? A dor de estômago, a dor na coluna e uma série de entraves que bloqueia, que vai emperrando, dificultando nós desenvolvermos as nossas tarefas tão necessárias, pelos quais nós aceitamos quando viemos aqui para mais esta existência. Entenda as suas emoções, tanto as agradáveis como as desagradáveis, elas são úteis, porque geram experiências. E o que nós podemos olhar com essas experiências? O aprendizado. Haja para cuidar bem das suas necessidades. É fundamental tomar consciência da importância das nossas necessidades. De fato, é a partir daí que se pode providenciar ações para tratá-las com carinho. Nós temos um jeito de querer e querer as coisas naquele minuto, naquela hora. Apenas um exemplo. Eu tenho uma pessoa muito querida que estava assim transtornada, triste, amuada. Eu quis saber o porquê. Cismou, queria vender a casa. Porque a casa era muito grande, porque estava dando muito trabalho. Ela estava se definhando. Porque naquele momento, de imediato, ela achava que era necessário. Aí, conversando, nós fomos mostrando a beleza da casa. O porquê se desfazer. Se chegou em suas mãos por conta do trabalho, da luta diária. E ela não estava embaixo da ponte. Ela tinha o teto para morar. Tem que saber esperar. Por que essa aflição de querer, e assim todos nós somos? Quando a gente acha que é importante ter algo, nós não medimos as consequências. E depois, isto que nós queremos, mais lá na frente, pode nos trazer dissabor. Podem nos trazer traumas e muitas outras situações desagradáveis. Aí fomos conversando, explicando, ela foi se acalmando, as emoções foram entrando mais lá no eixo, ficaram mais firmes e seguras. Hoje aguarda pacientemente que, se for bom para ela, isso vai acontecer. E assim também é conosco. Quando nós temos a firmeza, nós acreditamos, nós temos fé, vem nas nossas mãos. E vem como um futuro de bênçãos, de alegria, de coração aberto. Não confunda necessidades e metas. Nós temos também uma necessidade de ser reconhecido. E lá vem um outro exemplo. Uma amiga fez aniversário e ficou chateada.
ninguém a cumprimentou, ninguém deu os parabéns. Só que a gente precisa ver que o mundo está acelerado, que a gente não tem condições de entrar dentro do outro e saber o que está se passando. Então, aquele momento para ela foi terrível. As emoções afloraram, mas precisa também, nesses momentos, saber o porquê. E com certeza, dias depois, alguém ia se lembrar e tudo ia voltar a ter aquela satisfação de viver. Também nos indica essa ausência das pessoas em falhas nossas mesmos. Se o outro não se chegou, porque há alguma emoção meio que triste. Nós não estamos chegando até o outro. Está faltando algo. Então é o momento de nós revermos e sentirmos. Não fui cumprimentado? Não lembraram? Não fui reconhecido? O porquê? Cuide bem de si mesmo. Pratique atividades revigorantes de modo a regular. E quando estiver se sentindo bem, não espere o estresse e as emoções desagradáveis atropelarem. Reflita sobre. Quais atividades de rotina poderiam ocupar menos espaço na nossa vida? Com relação às que não podem ser eliminadas, como podemos torná-las mais agradáveis e enriquecedoras? Cuidar do nosso corpo. Esse é o nosso instrumento maravilhoso. É através dele que nós vamos fazer com que o nosso espírito avance. Então, frequente ambientes que têm o calor humano. Livros que chamem a nossa atenção, no sentido de viajar, de sonhar, de buscar o que é belo através da natureza. Estabeleça uma boa relação com os nossos pensamentos. Temos uma mania de viver do passado, sempre visando algo para sofrer cada vez mais. Aquilo já passou. Página virada. Por que se atormentar? Se nós já vivemos isso, se já foi. Ou então, sofremos por antecipação. Futuro. Ficamos imaginando coisas, pensamentos que vão no sufoco. Ficamos até já respondendo algo para o outro, nos preparando, porque mexeu com o nosso orgulho, mexeu com a nossa vaidade, mexeu com o nosso egoísmo, e a gente não vai ficar por baixo. Nós temos que mostrar que somos bons. Por que isso? Para que isso? Se viver é tão fácil, se amar é tão fácil, e nós criamos tanta dificuldade. É muito mais difícil viver no mal e pensar no mal do que viver no bem e para o bem. Neste tema,
aqueles que quiserem se aprofundar, nós recomendamos uma passagem evangélica. Lá na Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 45 a 51, em que Felipe, um dos discípulos de Jesus, vivia com ele, sempre alegre, sempre sorridente, e apresentou o seu amigo Natanael. E quando Jesus olhou para Natanael, ele percebeu que ele estava triste, amedrontado, inseguro. Vivia sentado embaixo de uma árvore, sempre pensamentos negativos, meditando em coisas que ele tombou e não conseguiu chegar no fim da jornada. E Jesus foi se chegando, assim como ele faz conosco, quando nós oramos com sensibilidade, com humildade, com simplicidade. E foi ajudando esse Natanael a se libertar dos preconceitos, da baixa autoestima, das decepções, mostrando a ele que o preconceito sempre existirá, de cor, de raça, de credo, de gênero, mas que ele não tinha que dar confiança ao meio social, que não é ausente do conhecimento espiritual. Que ele procurasse Deus, o nosso Pai maior, porque ele não tem nada de preconceito com este ou aquele. Ele trata todos igualmente. Então que ele não levasse em consideração as palavras ásperas, o sorriso de desdém, que fosse se aceitando como um ser humano capaz de progredir, de se aperfeiçoar, de evoluir dentro da senda evolutiva. Que a baixa autoestima é frequente na sociedade, porque a beleza se impõe. É o baixo, é o alto, é o bonito, é o feio. Não importa o que a pessoa é exteriormente. O fundamental é o que ela é por dentro, o que ela carrega dentro de si. É o caráter, é a lealdade, é a honestidade. Essa é a chama que está dentro de nós. Ela é que mostra o que nós somos verdadeiro. Não adianta palavras bonitas, não adianta ter cultura, ter instrução, fazer inveja para este ou aquele. Se a gente não tem a contribuição do melhor que nós temos que oferecer ao outro, a dignidade. As decepções, elas aparecem a todo momento. Mas também vêm os sonhos. Os sonhos são a nossa esperança de viver, de fazer a nossa parte para um mundo melhor em todos os lugares que nós estivermos. Deixar marcas de saudade, de compromisso. Isto sim, que é ser um verdadeiro homem de bem. Este sim é que nós queremos, que nós almejamos dentro do círculo esotérico
da comunhão do pensamento. Então, vamos fazer com que as nossas emoções busquem a maturidade cristã, sentimentos nobres e nos afastarmos o mais rapidamente possível das coisas ruins que ainda insistem em estar ao nosso redor. Paz, luz e amor a todos, nossos agradecimentos.